Boa tarde, Rayane. A Boa Casa de Vó tarde. agradece a sua presença aqui, aceitar o convite, depois de tantos imprevistos que a gente teve, Verdade. de um lado e de outro. Primeiro, a gente queria saber se você nasceu aqui mesmo, em Aimorés. Nasci aqui mesmo, na antiga Casa de Saúde, né? Hoje em dia eles falam Estrelinha do Futuro, escolinha. Secretaria de Educação. Isso, Secretaria de Educação, isso mesmo, nasci Tem algumas ali. pessoas que nasceram lá. Eu, no caso, não, eu nasci aqui no hospital mesmo, então foi Aham. mais. Mas muita gente que dessa idade assim, Sim, até os anos 30 anos, 90, isso. o pessoal gostava muito. Da sua infância, você foi criada onde, aqui em Aimorés? Então, olha, eu já morei em quase todos os bairros de Aimorés. Mas aonde você tem um apego Mas maior? onde eu tive um apego maior, a maior parte da minha vida, assim, foi no bairro da Matriz, né? Que eles falam Morro da Matriz, outros falam Buraco do Padre. Casqueiro. Casqueiro, isso mesmo. Saí dali com 16 anos, até os 16, assim, é isso. Com 16 anos foi que eu saí dali. Então, assim, a maior memória, né, que eu tenho de infância e tal, foi ali. Você gostava? Foi ali. Amava, amava. Eu tenho muitas lembranças dali, sabe? Fui muito feliz ali, Como é muito que você mesmo. de que você brincava lá nessa época? De tudo. Brincávamos de tudo. Assim, era uma época muito gostosa, porque a gente podia ficar muito na rua, né? Então, assim, se misturavam mais, a gente brincava de peão, pipa, boneca, de tudo. Eu lembro que era muito gostoso, a gente tinha a oportunidade de ficar mais na rua sem muito perigo, assim. Hoje eu não vejo tanto isso mais hoje, né? E na minha época eu aproveitei bastante. Foi muito gostoso, assim. Olha, Tinha muitas crianças, né? Eram muito próximos às casas. Ainda são, né? Muito próximas, elas são muito coladas. É um bairro muito humilde, muito simples. parece que tem menos criança agora lá. Hoje, isso que eu vejo, assim, eu vejo menos criança. Mas na minha época era muito gostoso. Porque todo mundo conhecia todo mundo, estudava todo mundo junto. Então, assim, aí você passava o dia todo na escola e ia pra casa, mas você ainda convivia com quem você estudava. Era muito Eu gostoso. joguei bola com muita gente lá do Casqueiro. Muita gente. Conheci muita gente de lá. Sim. Nessa época você só brincava por ali na região ou você chegava a vir mais aqui pro lado do centro, aquela parte ali de baixo, Não. da Santos Eu não. Dumont? Minha mãe sempre me prendeu muito, sabe? Então, assim, ela me prendia muito aquilo ali. Uhum. Meu irmão já fugia mais. Ele já conseguia atingir mais lugares do que eu. Eu sempre fiquei muito presa, sabe? Muito quietinha ali na barra da saia da avó, da mãe. Então, eu sempre fiquei muito ali. Meu irmão não. Meu irmão já foi mais soltinho. Ele é mais velho? Ele é mais novo, ele é 2 anos. Ah, então. Isso explica que irmão mais novo é sempre assim mesmo. É. Você estudou aonde, o começo da sua vida escolar? Eu estudei no Antigo Carmo. A vida toda? Ou... Estudei ali até a antiga quarta série, né? E aí na época não falavam se sexto ano, sétimo ano, né? Era famosa quinta série. Quinta série. E aí eu fiquei super feliz, né? Vou pra quinta série. E aí ele fechou. E nós fomos para o EFANG. Vocês Fomos foram... pra lá. Mas eu estudei ali até a quarta série, finalizei ali. Quinta série. É porque eu lembro que quando fechou o Carmo, que foi uma loucura, vocês foram pra tarde, não foi? Isso, Eles isso jogaram mesmo. todo mundo do Carmo lá pra tarde, a gente ficava com a raiva, porque tinha aquela rixa. Que eu era do ginásio. E eu na sétima série, Tinha. teve até o festival de pipa, uma época, não sei se você lembra, um festival de pipa que teve no ginásio, de uma camisa azul, que o pessoal tinha camisa azul e rosa. Sim, lembro. Foi nessa época. Nossa, dava uma briga, porque o pessoal do Carmo veio pra cá e tinha... Mas aí, por opção não, no caso, por obrigação você teve que ir pra lá. Mas como é que você se sentiu nessa época? Olha, perdida, porque assim, eu amava a escola, amava o Carmo, e o ginásio é também muito próximo ali do Morro da Matriz, né, é muito próximo, mas eu já estava acostumada, então desde pequenininha a gente já íamos sozinhos, voltávamos, né, eu e meu irmão, e era uma escola assim, eu era encantada por aquela escola, amava. O Carmo tinha meio que não pejorativamente, Sim, mas sim. o pessoal mais humilde, mais da Barra Preta, desse lado de cada linha, e costumava ir pro Carmo. Eu não sei que eles tinham uma coisa com o ginásio. Todo mundo, assim, e como eu morei nos bairros mais humildes da cidade,
Era nítido isso mesmo, sabe? Tanto que a gente sentiu um pouco, quando a gente foi pro ginásio, a gente sentiu essa diferença aí. Lá a gente era acostumado com todo mundo, conhecíamos todo mundo. Eu lembro que quando fomos pro ginásio, eles dividiram, né? Até determinada série, a parte da tarde, alguns pela manhã. Eu lembro que eu fiquei à tarde, a quinta série foi à tarde. E assim, até acostumar, né? Era difícil. É porque eu lembro que quando eu tava mais até a quarta série, eu estudei no Machado de Assis. E eu misturava muito com o pessoal da Barra Preta, que era bem mais humilde naquela época. Hoje em dia já é um bairro mais um pouco mais forte. Sim. E aí o pessoal, depois que a gente separou na quinta série, porque não tinha quinta série no Machado, meio que o pessoal mais humilde ia pro Carmo e a gente, como eu morava aqui no centro já, eu já ia pro ginásio, mesmo não sendo humilde também, mas num bairro melhor. Sim. Ficava aquele negócio, eu sempre achava muito curioso isso. No Carmo, do que você lembra de bom, de principal, que você eu tive uma professora que me marcou muito. Eu lembro que a Rossana Calvão, ela foi minha professora no Carmo. Ela até só sendo crescer ali, né, hoje. Ela deu aula pra mim desde a segunda série até a quarta. Nós gostávamos tanto dela que os pais sempre faziam reuniões no final do ano pra ver se ela poderia continuar com a mesma turminha. Porque o certo seria você trocar, né, mudar a professora. Só que a gente era tão assim, nós éramos apaixonados por ela. E aí chegava no final do ano, os pais juntavam os pais da turminha, faziam aquela reunião, pediam pra ela, pra diretora, era a dona Neuza na época. Não conheço. E aí eles pediam pra ela deixar, por favor, né, deixa ela continuar com a turma. E aí eu fui, segunda, terceira e quarta série com a mesma professora. Então, assim, era bom também que ela acompanhava Sim, ela sabia o desenvolvimento de todos, então ela sabia no que você era boa, o que precisava melhorar. Ela conhecia muito bem os alunos, né? E nós gostávamos muito dela. Então, assim, foi uma pessoa que marcou muito a minha infância. Eu trabalhei com ela depois, quando já estava na faculdade. Eu fiz pedagogia, né? Ela trabalhei lembrava com ainda? eles ali. Sim. Isso que é o melhor. Sim. Trabalhei com eles um tempinho. E foi um personagem assim, da minha história que me marcou muito ali. Alguns amigos também, que são até hoje, né? Desde a infância e permaneceram. Quer citar eles? Juntos. Ah, tem vários. Tem Vanusa, que estudou comigo, é minha amiga até hoje. Tem Henrique também, Vizintinho, estudou comigo. Estudamos também depois no EFANGE, até hoje. Tem Kátia, Manuela. Então, assim, são vários, né? E por não ser uma cidade grande também, você pega aquele vínculo e você não perde, né? Permanece. Muito isso gostoso isso. Na adolescência, como é que foi essa sua vida de aimorense? Já não brincava mais tanto, tinha outras coisas pra fazer. Na adolescência, estudei muito. Eu nunca fui, assim, muito de sair, igual tem gente que festejou muito, né? Fugia, ia pros rockzinhos, conhecido como os rockzinhos. Muito. Eu nunca fui assim, eu sempre fui muito presa. Minha mãe ela foi uma mãe muito rígida, sabe? Então, assim, principalmente comigo. Com o meu irmão ele conseguia fugir, assim, driblava ela. E eu não, eu sempre fui muito assim, não pode, não vou. Às vezes queria, mas não podia, então não ia. Então eu fui muito presa, assim. A minha adolescência, eu não tive, minha mãe sempre fala, eu não tive um período, assim, de adolescência de tanta brincadeira, de tanto conviver com os adolescentes ali. Eu convivi muito com a minha avó. E nem dar uns passeios de vez em quando? Assim, nem de passear. Eu fui passear assim depois de mais velha, depois de muito... Eu lembro que a primeira festa que eu fui na minha vida, sozinha, eu tinha 18 anos. Foi a primeira festa, eu tinha 18 anos. Foi quando minha mãe liberou e falou assim, agora tu tem 18 anos, agora tu vai, como se fizesse alguma diferença. Agora você pode ser presa, é o clássico. Tipo assim, você vai, o que você fizer, você vai responder por isso, né? Rapaz. Mas eu fui muito presa, assim... quando eu digo presa, não que ela me privasse de viver as coisas e tudo, mas era parte de mim, aquela menina caseira, de estar sempre ali. Era tipo, tinha uma cerca e você não queria pular a cerca. Isso. E às vezes eu acho que eu tinha um pouco de medo também, sabe? Sempre fui muito assim na minha. E como é que era a convivência com sua avó? Maravilhosa. Assim, minha avó...
ela é a minha referência de tudo na vida. Então, assim, todo conhecimento que eu tenho veio dela. As memórias, as histórias, de tudo que ela me contava, né? Da vida dela, de como foi. Então, assim, o meu passatempo era ouvir ela. Eu tinha prazer de sentar ali por horas e escutar ela falar pra mim. Eu não sentia necessidade de sair pra fazer nada além daquilo. Eu amava ouvir histórias. Tanto que hoje eu tenho uma página, né, um Instagram, onde eu conto as histórias, assim, é como se fosse um diário aberto. Onde eu conto as histórias da minha vida e geralmente não são histórias, assim, de vivência, mas de escuta. Muito assim, a maioria dos meus textos são coisas que minha avó me contou. E eu parei ali pra ouvir e aprendi com aquilo. E repassar. De alguém que é isso. Então, assim, eu convivi muito com pessoas mais velhas do que com pessoas da minha idade mesmo, sabe? Não fui aquela adolescente que conviveu muito com os adolescentes, não. Eu sempre convivi muito com pessoas mais velhas do que eu. Sempre assim. Me conta uma história boa da sua avó. Uma história boa da minha avó? Sua com ela. Sua, a minha, com a minha Isso. avó? Olha, menina, minha avó, ela era aposentada. Por questão do meu avô, faleceu muito novo e tal, deixou pensão pra ela. Ela era pensionista, no caso. Era ferroviário? Que a maioria aqui era ferroviário. Não. Quando deixa assim. Não. E aí, quando ela ia receber, e ela me chamava pra ir com ela. Já mocinha, né? E aí ela falava assim, Rai, vamos comigo lá que hoje é dia de receber. E aí eu ia, nós víamos ao Banco do Brasil. E ela era demais, né? E quando chegava ela vinha andando normal, e aquela fila assim, e ela não sabia mexer no caixa eletrônico, né? Ela precisava de alguém pra ajudar, e eu assim, mocinha, ainda novinha, eu também não sabia. Então ela, quando chegava na porta, ela falava assim, ó, você só concorda comigo. Aí eu falava, tá bom. E aí ela fingia que estava passando mal, desmaiando. Rapaz, Que ela é ela tinha esperta. isso, problema do coração, fingia desmaio. E assim, pra ser atendida mais rápido. E aí nós entrávamos, eu lembro que era sempre o mesmo guarda. E quando ele via minha avó, ele já sabia. Ele falava, dona Georgina, pode passar aqui na frente que a gente vai atender a senhora. E eu me lembro de certa vez ela fazer isso, e aí a gente recebeu, né, a moça do atendimento sacou o pagamento dela, e na hora que fechou a porta do banco, ela começou a andar depressa, normal. E eu olhando pra trás e vendo o povo, assim, tudo falando, né, que mulher louca, olha lá, cadê que tava passando mal? Assim, Rapaz. então ela era muito figura, sabe? Ela era, assim, alegria em pessoa, esperta demais. Só essa história a gente já vê que ela é ela muito... era muito esperta. Tem muitas histórias com ela, assim, sabe? Uma pessoa muito divertida. Como é que era ela ali na vizinhança? Ela era aquela... Ela sempre foi muito querida e ela tinha uma fama de muito brava, assim. Quando mais nova, foi muito festeira. O que eu não fui, né? Tipo assim, uma menina mais quietinha. Minha avó ela era muito festeira. Eu lembro dela falar de alguns bailes que tinham aqui antigamente. Não vou me recordar o nome agora ao certo. Tinha bailes aqui, do outro lado do rio também o pessoal ia muito E atravessar ela de falava canoa. que eles tinham um campeonato, né, de dança, de quem dançava. E ela sempre ganhava. Ela falava pra mim assim que ganhava todos. E amava tocar pandeiro. Assim, escutava um sonzinho, o pezinho dela já mexia. Rapaz, Ela aproveitou muito a juventude dela. eu fico imaginando também que ela, dali da região, como ali foi um juntado de pessoas, foi Sim. juntando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Mais ou menos como é o Betel hoje, que o pessoal Sim, foi ganhando isso. ou invadindo ali, acabou juntando e criou uma cultura muito diferente nessas partes da cidade, assim. Sim, Essas partes sim, mais recentes. Sim. Não foi igual aqui que o pessoal foi chegando, tá aqui há muitos anos. Não. Lá foi mais um... Isso. E ela ficou muitos anos ali também no Morro da Matriz, né? Ela Era morou ali conhecido. muito tempo. E foi muito feliz ali, muito mesmo. Nessa época já tinha um problema do tráfico ali? Nessa época, quando você era mais nova? Nessa época, já. Porém, assim, não era tanto. Assim, hoje eu acredito que todo mundo sabe, todo mundo vê, né?
Mas antes, por eu ser criança, eu não me recordo tanto, assim, de ver explícito, de saber muito disso. Mas já tinha, com Não, tô certeza. falando mais na questão de, como eu posso falar, de perigo, de violência nesse sentido. Por incrível que pareça, quando criança, eu acho que, não sei, a gente sentia muita segurança. Pelo menos nós, moradores, nunca tivemos problemas com isso, né? As pessoas tendem a pensar assim, muito perigoso, eu não vou subir, eu tenho medo, né? Alguém vai me parar, vai fazer isso comigo, sei lá. E pra gente ali, a gente sentia nas pessoas que se envolviam uma segurança, por incrível que pareça. Eram amigos, eram pessoas que nos ajudavam. Com os moradores ali não havia problema, como não há, né? Não há problema. O pessoal às vezes fica com esse medo assim, vou ficar com medo de subir, de não sei o quê. Isso. Só que, normalmente a pessoa... Vou falar meu caso. Sim. Eu joguei bola com 98% das pessoas do movimento, tanto ali quanto de outros bairros. Sim. Ou seja, os caras me conhecem, eles sabem onde que eu moro, sabem quem eu sou Exato. e sabem que eu vou subir lá pra fazer alguma coisa que Exato. normalmente não é pra sacanear Sim, sim. Então acaba que as pessoas se conhecem muito por ser uma cidade Isso, pequena. E aí o pessoal fica meio com esse... Normalmente os mais velhos ficam com esse medo. Nossa... Isso, não vou subir. Minha mãe morre de medo, perigoso. inclusive. Sabe? Porque não teve essa convivência. Tem disso. Porque não teve essa convivência, muitas vezes porque talvez não conhecem as pessoas, né? Não sabem quem são os moradores. Mas assim, eu por ter crescido ali, nunca senti medo. Muito pelo contrário, eu me sentia segura, sabe? Quando chegava em casa, estou segura. O perigo era mais aqui pra baixo. Isso. Vão crescendo um pouquinho mais. Você formou em quê? Eu estudei, né, em escola pública sempre. Quando cheguei no terceiro ano, uma amiga da minha mãe, vizinha minha também lá, eu morava no morro, e aí ela falou, você vai fazer uma faculdade. E minha mãe falou, lá ainda, no Morro da Matriz? Ainda. Eu tinha 16 anos quando eu finalizei o terceiro ano. Tinha 16 anos. Eu terminei bem novinha. Eu terminei com 16 também, só que foi um pouquinho mais. E aí ela falou assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito. E aí ela falou, você vai fazer uma faculdade. Você guardou isso? Essas suas escritas mais... Quando você era mais jovem, você guardou isso tudo ou você... Eu tenho algumas coisas guardadas na casa da minha mãe hoje, né? Minha mãe tem algumas coisas guardadas, algumas cartinhas. Sempre amei escrever cartas, trocava cartas com amigos. Eu lembro que eu tenho uma pasta, eu tenho que ver onde que ela tá, que tem muitas cartas, sabe? Eu trocava cartas com amigas, escrevia pra minha mãe, diário. A sua mãe ou a sua avó tinha esse hábito? Também? Não, elas não estudaram, elas não tiveram oportunidade de estudar. Então, assim, da minha família, eu fui a primeira pessoa a concluir um curso superior. Mas elas te incentivavam a escrever muito? Sempre me incentivaram. Minha mãe sempre me incentivou. Ela não estudou, a minha avó não estudou. A minha avó, ela não assinava o nome, sabe? E eu sempre gostei de estudar, sempre. E na minha família eu sempre fui, assim, a que mais se destacava, né, nesse ponto aí, de querer estudar, de gostar de escrever. Mas isso era seu ou você meio que fazia Era meu, sabe? Eu sempre gostei, assim. Sempre gostei. E minha mãe me incentivava, minha avó também, né? Estude, eu não tive essa oportunidade que você tá tendo, eu tive que trabalhar muito cedo. Minha mãe perdeu o pai muito novinha, então, assim, minha avó com 7 filhos. E minha avó doente também, então, assim, sabe? Muitos deles a maioria não estudou. E aí, quando eu terminei... seu pai morreu, abandonou, continuou junto? Os meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. E ele nunca foi presente na minha vida, nunca. Sumiu. Tipo. Sabe? Mestre dos magos. É típico. Isso. Aí depois que a filha se forma... E aí aparece, né? Volta. E é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Então, assim... No dia da formatura é o dia mais bonito, o dia de tirar foto. Nossa, aí todo se eu mundo te contar vem. a história da minha... A gente vai chegar lá. Nossa, Deus. E aí, eu terminei o terceiro ano e uma vizinha muito amiga, que sempre me ajudou, sempre me incentivou, ela falou, eu vou te inscrever no ProUni. Porque se fosse olhar pelas condições dos meus pais, eu não conseguiria fazer um curso particular, eu não ia conseguir. Ela falou, vou te inscrever e você vai conseguir, você vai fazer o Enem, você vai conseguir.
Aqui na Unipac, né? Isso. Aí eu falei pra ela assim, Zélia, ela chama Zélia. Eu falei, Zélia, se você fizer isso por mim, né? Mas também esqueci daquilo ali. E ela acabou que ela pegou meus dados lá e fez a minha inscrição no Enem. Ela me levou. Eu lembro que choveu muito, foi em 2010. Eu lembro que o tema do Enem foi o trabalho na construção da dignidade humana. Eu lembro até hoje. Eu fiz essa prova também. E aí a minha redação eu tirei 850. Garantiu pro Uni aí. E aí ela falou pra mim assim, olha, pela nota da sua redação vai te ajudar bastante, eu acho que você vai conseguir. E vamos colocar você aqui em 3 cursos e tal. E aí ela me colocou em pedagogia, ciências biológicas e o outro, eu não me lembro se era enfermagem, não lembro. Mas como eu gosto muito de escrever, o pedagogia pra mim era o inicial ali. Pra eu gostar de escrever e tal, era o que eu mais me identificava na época. Hoje em dia não? Não, porque eu me formei e não exerci, não quis, né? Assim, eu gosto da escrita, mas na área pedagógica, não sala de aula, sabe? Que é o meu é licenciatura. Então, assim, não sala de aula, eu pretendo tentar me encontrar. Eu ainda tô me encontrando ainda, eu falo que eu tô me encontrando, eu preciso descobrir ainda aí o que... Tá cedo ainda, tá nova. Né? E agora tá vindo um bebê, né? Eu preciso decidir isso muito rápido. E aí ela fez a minha inscrição e eu passei de primeira chamada para pedagogia. Eu lembro que de segunda, no segundo semestre eu fui chamada para enfermagem, mas não era minha praia, sabe? Não me identifico mesmo com enfermagem, assim. E aí eu continuei o pedagogia e fui até o final. Eu lembro, nós começamos com 56 alunos e formamos em 13. Colaram grau 13 alunos. Eu lembro da sua turma. Foi uma turma, assim, que começou muito grande e na colação mesmo era... O curioso é que eu acho que a sua turma, pouca gente ficou na área, não? Desses que formaram? Poucas pessoas. Poucas pessoas ficaram. Eu conheço, ó, a Tatiane não. A Tatiane era da sua turma, não era? A Tati era. A Moara. Moara não ficou. Dos que colaram grau, poucos ficaram. Isso que eu tô... assim, muitos Talvez a desistiram. A Tânia era da sua turma antes? Não, ela era depois. Depois? E aí eu passei, né? Comecei a fazer pedagogia e graças a Deus fui até o final. Fiz bastante trabalho acadêmico também, pegava os trabalhinhos do pessoal pra fazer, assim, me destacava nisso. E sempre fazendo assim. E aí formei em 2014. Me formei em 2014, mas eu não senti, não tive, sabe, aquela vontade de exercer, assim, sala de aula. Pra mim, ainda não, né? Ainda não senti aquela vontade. E aí eu pensava, poxa, eu fiz meu curso, né, e tô aqui parada, mas não tô fazendo nada. E aí eu falei, vou começar a fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, já que eu gosto tanto de escrever, eu preciso, sei lá, colocar isso pra fora. E aí foi onde eu tive a ideia de criar a minha página no Instagram dos textos. Eu falei, vou escrever no Instagram, vou jogar no Instagram as minhas histórias, os meus textos, que é o que eu gosto de fazer. Eu sempre tiro algo, sabe, dos encontros que eu tenho na vida. Por exemplo, vir aqui hoje, com certeza eu vou tirar algo muito bom de estudo e vai virar um texto, isso é certeza. E eu falei, eu preciso fazer isso, já que eu não tô exercendo, então... E deu certo. E aí eu fiz minha página em agosto, agora o mês que vem faz um ano. Você pretende seguir nesse estilo de crônica, redação, diário, ou você já pensa em outros tipos de escrita? Por exemplo, um roteiro para alguma coisa, um livro completo? Então, eu uma gosto... ficção. Isso, eu gosto bastante dessa coisa de escrever vivências, histórias, casos que realmente aconteceram, verídicos. Eu gosto muito disso. Ficção já não é minha área, assim, eu não gosto muito. Tenho vontade de escrever um livro com as minhas histórias, sabe? Desde uma autobiografia? Isso. Já participei de antologias, né? A gente já tem antologia publicada, graças a Deus. Olha aí. Sim. E é uma coisa que eu gosto. Talvez escrever, não sei, assim... Biografia de alguém? Você... Isso, talvez, sabe, contar a história da minha avó, por exemplo, que é uma Seria pessoa excelente. que me inspira e que me ajudou, sabe? Até tomar essa decisão de criar a página, de contar os casos que ela contava, tudo que aprendi com ela. Tenho vontade, sim. Tenho vontade. É uma excelente ideia. Sim. Uma forma de eternizar ela mais, né?
Não só pra mim, mas para as pessoas que vão ler a história dela. Sua vida profissional, como é que foi nesse meio tempo complicado de Aimorés, que não Nossa, valoriza jovem? verdade. Trabalhei, quando ainda estava fazendo o curso, trabalhei no Crescer. Fiquei 7 meses lá trabalhando como monitora. Depois saí por precisar mesmo, por questão financeira, de salário. Eu saí e fui pro comércio de Aimorés. Trabalhei no comércio um tempo. Depois fiquei em casa. E em casa montei um negócio. Falei, vou fazer trabalho acadêmico. Fazia muita pasta de estágio, o pessoal me procurava muito pra fazer. Aí eu falei, pô, vou fazer vou trabalhar com isso, vou fazer trabalho acadêmico e tal. Fiz o MEI e comecei a trabalhar em casa. Só que assim, o corpo cansado, você resolve fácil. Agora a mente, chega uma hora que você se sente muito sobrecarregada, muito. Eu tava muito cansada, muito. Eu fazia muita pasta de estágio. Eu fazia, assim, por mês, mais de 1000 planos de aula. E meio que você era como se fosse um banco de dados de plágio que você não podia se plagiar. Esse é o bizarro. Exatamente. E assim, chegou num ponto que eu falei, o que eu tô fazendo? Tô muito cansada. E você não é reconhecido. Não. Você é um fantasma, você não existe, porque você trabalha para alguém, você está fazendo o trabalho de alguém ali, né? Como se você fosse aquele alguém, mas você não é. E que você nunca vai receber os parabéns. Exatamente, você nunca vai receber. E assim, e aí minha mãe falava, Rai, tu tá estudando pra alguém, tu tá ganhando diploma pra alguém, tu tá dando diploma pra alguém. E ela sempre, sabe, batia nessa tecla aí. E pelo financeiro eu continuava. O financeiro realmente é excelente para você. Excelente, porque você ganha sim dinheiro com isso. Você ganha dinheiro com isso. Só que você não é reconhecido, sabe? Eu acho assim, pô, você se esforça tanto, né? Você tem ali o seu... E às vezes você faz... Isso já aconteceu comigo uma vez. Você faz o melhor texto da sua vida. Você monta o plano de aula que você fala assim, nossa, perfeito. Aí na hora que você olha no final que você vai assinar, fulano de tal. Muito. E assim, eu já fiz planos de aula para professores aqui. Isso daí é o que mais tem. Muitos, sabe? Que estão lá lecionando e ganhando mérito, sabe? O parabéns que você não existe. Você foi um fantasma ali e tal, né? Que fez. E aí eu cansei. Eu falei, eu tô muito cansada, porque te cansa realmente, né? Cansa muito. Eu falei, eu vou parar. E aí eu voltei pro comércio e hoje eu trabalho numa ótica. Sou muito feliz com o que eu faço, gosto demais. Agora, por causa da pandemia e da gestação, né? Eu tô afastada por decreto aí. Infelizmente, perdemos 2 boas entrevistas esse ano. A do Elvésio e do... Nossa! E do seu... Heleno. Isso. Heleno era uma relíquia, sabe assim? Eu tenho... Você acredita que eu tenho no meu celular um álbum com o tema Heleno? Eu tenho várias fotos, eu tenho vídeos com ele. Dele me contando histórias dele. Eu gravava. Assim, eu sou muito apaixonada por histórias. Então, eu tirava foto dele. Ele me contava as coisas, eu gravava. Eu conversei com ele poucas vezes. Normalmente todas as vezes que eu ia fazer o óculos. Aí eu conversava com ele pouquíssimas vezes. Era muito simpático, muito acessível. Uma pessoa maravilhosa. Eu senti muito, sabe? A morte dele, assim. A gente conviveu juntos quase 2 anos. E foi uma pessoa que marcou também a minha história. Eu tenho um texto também na minha página pra ele. Tem um texto lá. É uma pessoa, assim, nossa, de muita história de vida, muita sabedoria. Ele me contava de quando ele trabalhou na Antiga Brasileira, do cinema. Então, foram, assim, coisas que eu não peguei. Peguei a brasileira, mas não no tempo dele, né? E ele me falava de Aimorés nos anos 50, o quanto isso aqui era bacana. Das namoradas, do tempo de cinema, amava ouvir. E o cinema, que era uma coisa que a nossa geração foi a primeira geração a não ter. Sim. Que devia ser muito legal. Muito. Eu falo, hoje em dia eu brinco, eu falo, gente, a Aimorés já teve cinema e hoje não tem nada. Tinha o cinema, aquele do Instituto Terra, que não era muita coisa, mas... Aquilo. E ele contava pra mim as histórias, assim, do quanto se reuniam o povo na praça, né? Como que era movimentado. Os habitantes, que eram a quantidade, né, de moradores aqui era muito maior. Depois, sem oportunidades, as pessoas começaram a sair, a ir embora. Foi onde a cidade foi diminuindo a população.
E conversávamos sobre tudo isso, assim. Nossa, ele foi pra mim, assim, um livro de vida. E o senhor Elvésio também, uma pessoa maravilhosa, sábia e com muitas histórias também pra contar. Acho que seriam 2 entrevistas muito ricas. Não só a ótica perdeu muito com esses Sim. dois, mas também a cidade de Aimorés que... Sim, perderam muito, sabe? 2 seres, assim, espetaculares. Pessoas maravilhosas. Aprendi muito com eles. 2 pontos que normalmente a gente fala muito aqui nas entrevistas. Como foi pra você a enchente de 2013? Você já estava morando aqui, você lembra de alguma coisa? De 2013 eu já estava morando aqui. Eu morava na Barra Preta. Nessa época eu estava na Barra Preta. Eu trabalhava numa loja aqui no centro. E assim, eu lembro que vivenciar aquilo foi algo pra mim, assim, eu ouvia muito minha mãe contar sobre a que ela presenciou. E eu teve eu acho que eu era muito criança. 97. Isso, porque eu sou de 93. Então eu tinha 4 anos. Eu lembrava bem. Tinha 5 anos. Eu entrei na escola em 97. Aham. A enchente foi em janeiro. Eu entrei na escola finalzinho de fevereiro. Então foi tipo, eu ia entrar na escola, veio a Isso. enchente. Foi E assim, marcante. eu sempre tive muito boa memória fotográfica. Então eu me lembro assim, de 97, a única coisa, eu me lembro de a gente passando em frente à rodoviária, porque a gente já morava no morro, e aquilo ali cheio de água, de 97. Eu lembro, eu no colo da minha mãe, lembro somente disso, muito criança, né? 4 aninhos, não tenho muitas lembranças. Agora de 2013, menino, eu fiquei assim... Pra mim foi algo muito novo, eu nunca tinha... Por mais que a gente via vídeos, né, das outras enchentes e tal, pra mim foi bem surpresa, assim, Ali na Barra Preta chegou a te afetar ou foi não? bem surpresa. A casa que eu morava, não, mas casas bem próximas, assim, de ruas próximas, sim. Sim. O comércio também que você trabalhava deve ter muito. virado... O comércio, a loja que eu trabalhava era aquela Azevedo, do lado ali do Itaú. Não chegou a entrar, a água foi até a porta, né? Mas não chegou a entrar. Eu lembro que nessa época minha mãe já morava no morro, no Betel. E a casa dela, a rua, não era calçada. Nossa. Então abriu uma cratera, assim, a gente achava que a casa dela ia cair dentro, né? Da cratera. Mas Era aquela rua, foi um aquela rua susto. lateral do Betel ali que não é calçada até hoje ou já é? Exato, acho que até hoje. Não, aquela próxima quadra que tem, assim, ó. Aquela sobe pelo outro lado, assim? Isso, do lado do Instituto Terra, minha mãe mora ali, minha mãe tem uma casa ali, Aquilo né? ali é uma vergonha. Muito, até hoje, assim, e tem casas muito boas ali, mas até hoje não é calçado. É o mínimo ali. E foi assim, minha mãe dormiu e acordou com um buraco na porta da casa, né? Aquela cratera, que já antigamente tinha, assim, um buraco ali, eles tamparam, mas aí com a enchente abriu novamente. Betel é bem complicado. Ali. Sim, sim. Então, assim, eu sempre morei nos bairros mais simples da cidade. Você que decidiu sair de casa por independência ou foi por... Eu fiquei maior de idade e aí eu casei, fui morar junto. E aí a gente decidiu morar na Barra Preta, que era um lugar que a gente tinha casa. E fomos morar lá. E aí por isso eu saí, mas até... Não por questão assim, foi por questão de casar mesmo, né? Sair. Mas sempre morei junto com os meus pais. Meus pais, eu falo minha mãe e meu padrasto, né? Sempre morei com eles, assim. Nunca saí antes disso, não. Né? Igual tem gente que sai pra estudar e tal. É complicado. Não. Fiquei com eles mesmo até... É bem complicado. O que eu ia perguntar? O que você acha que podia melhorar aqui em Aimorés? Você vendo toda essa evolução, desde novinha até mais... O que você acha que podia ser melhor aqui? Então, pra Aimorés, olha, eu acho que as instituições que existem, sabe, de apoio, de ajuda, projetos, tem que ter mais engajamento, sabe? Tem que ter mais visibilidade. Eu não vejo tanta visibilidade. Eu acho que hoje as redes sociais estão aí pra isso. E tem muita coisa que eu não vejo. Que às vezes acontece, a gente não fica sabendo. Então acaba que atinge um público muito pequeno. Poderia atingir um público maior, né? Igual as associações de bairro, essas coisas assim.
perdeu-se muita coisa também, né? Que já aconteceu, que eu achava legal também. Por exemplo, você citou, a gente num momento da conversa, você citou sobre a antiga festa da Barra Preta, né? Hoje em dia não existe mais aquela festa. Eu não sei o que acontece naquela academia ali, porque eu não vejo muita coisa. Acontece de vez em quando. Aham. Agora na pandemia tá parado, mas normalmente eles faziam atividade, mas é muito cedo. É tipo Sim. 7 horas da manhã. Aham. E ali ficava meio que guardado os equipamentos. Eu acho que seria muito mais útil um posto de saúde ali. Isso. Porém, foi a ideia da prefeitura na época. Aham. E tiraram o ponto de festa, que agora eles jogaram pra cá. Eu já fui em muita festinha junina na Barra Preta. Aham. Isso é a minha opinião agora. Eu acho que esses tipos de festas de bairro, vamos dizer assim, não é bem bairro, mas é muito da cidade. Eu, por mim, se eu fosse prefeito, seria uma das festas que eu ia agregar ao erário municipal e investir igual faz com a festa da cidade. Exato. E minha opinião também, eu acho muito mais vantajoso se você desse dinheiro para várias festinhas de bairro Sim. do que gastar, sei lá, 300, 400, 500 mil numa festa da cidade para trazer um show. Por mais que seja um show bom, Sim. é melhor essas várias festinhas. E é uma que maneira rende também mais. de unir os bairros em si, sabe? Porque aqui em Aimorés, pelo menos, eu sempre percebi isso. Sempre houve uma rixa, sabe? Um preconceito de um bairro com o outro, de não se misturar, sabe? E é legal isso. E eu acho que a sociedade é juntar, sabe? Quando você junta, você cria memórias, vivências, você encontra com outras pessoas, conhece novas pessoas. Tem pessoas aqui dentro de Aimorés que moram em determinados bairros que nunca pisaram em outro, sabe? Nunca foram. Nunca foram a Barra Preta, nunca subiram o Betel, nunca subiram o Morro da Matriz, sabe? Não, só tem aquelas memórias dali, daquele pedaço ali onde ela convive, sabe? Eu não sei se é porque eu gosto de mistura, de gente, de conversar e trocar experiências, acho que seria legal. Isso aí. Isso é interessante. Na questão das praças de Aimorés, arborização, meio ambiente, você acha que está satisfatório? Você acha que podia melhorar? Olha, as árvores, existe o termo podar e o termo secar, né? Por aqui a gente vê muito secar, porque eu acho que o trabalho que tem sido feito tem deixado muito a desejar. E ao invés de ajudar o meio ambiente, tem prejudicado muito, muito, muito. A gente vê aí a poda, você olha pra árvore, ela tá pelada, ela não foi podada, ela foi decepada ali, sabe? E aí tira a sombra, tira o frescor. A Aimorés é uma cidade muito quente. Muita gente que nasceu aqui, a gente sabe o quanto né? E o quanto é importante aí esse cuidado com o meio ambiente. E, pra mim, tem deixado muito a desejar, muito mesmo. Já pensou em mudar de Aimorés, sair de Aimorés ou Olha, fica mais aquele... eu já tive muita vontade. Eu gosto muito daqui. Eu gosto do pacato, eu gosto do pequeno, eu gosto do conhecer todo mundo, do bom dia, sabe? Acho que Aimorés é uma cidade muito receptiva, as pessoas são muito assim, tudo bem, às vezes você muda de bairro, ou você muda de casa, e o vizinho ele vem, oi, tá tudo bem, se precisar de alguma coisa eu tô aqui, né? Outra hora eu vou ali na rua, passo o olho aqui na minha casa, e né, tem lugares que a gente sabe que não acontecem. Hoje mesmo eu tenho uma prima que ela mudou pra cidade, tem 2 meses que ela tá aqui. Ela tem um filhinho de 2 anos e o que ela usa como... Por que você saiu? Ela morava na Serra. Ela, por que você saiu de lá pra vir morar em Aimorés? Né? Aí ela fala qualidade de vida, criação pro meu filho, aqui é mais tranquilo. Por incrível que pareça, foi exatamente o mesmo motivo que eu... Minha mãe é daqui, criada aqui, morava em Vitória, ela morava lá acho que era em Viana ou Terra Vermelha. Tipo, todo dia morria gente na porta dela. E ela grávida, até o final da gestação, ela voltou pra me ter aqui. Sim. E daqui ela ficou, foi me criar aqui porque ela achou que seria mais confortável pra... E assim, o que ela fala pra mim é isso, sobre qualidade de vida, tranquilidade, sabe? 30 anos depois. Olha pra você ver. Saber que você pode sair e pedir um vizinho pra passar o olho ali na tua casa e onde ela morava, sabe? Você não sabe nem quem é o seu vizinho. Eles não têm esse vínculo, né? Essa proximidade que tem no interior, que é muito gostoso isso aí. Realmente. Como você vê o Aimorés pro Theo? Como é que ele vai ver esse Aimorés? Olha... Seu pensamento futuro.
eu quero que ele veja a Aimorés como uma cidade muito, muito gostosa para se viver e tranquila. É isso. Eu não sei o que ele vai ver de Aimorés na questão de possibilidades, sabe? De oportunidades. Porque, pra mim, o que a cidade deixa a desejar é isso. São possibilidades, oportunidades para os jovens e adultos aí que estão se formando. E eu vejo, é o que muito acontece. A pessoa estuda e aí migra, sai, né? Vou pra fora, aqui não tem como, eu não acho. Pra se viver, pra se criar, ótimo, beleza. Mas a partir do momento que eu terminei os meus estudos ali, eu vou embora. Eu preciso procurar oportunidades, eu preciso exercer aquilo, né, que eu escolhi pra mim. Então, assim, eu espero que até a adolescência, a juventude dele, a Aimorés esteja muito melhor do que hoje nessa questão. Agora, a questão de criação do meu filho, eu acredito que é um lugar muito gostoso, que ele vai gostar, vai ter muitas memórias, de poder brincar na rua, de poder vir à pracinha, sair com os amigos. Talvez se eu sair daqui e ir para um lugar maior, ele não tenha isso, não tenha essa, sabe? Ou tenha e corra muitos riscos, seja mais perigoso, né? Não é como uma cidade pequenininha, que todo mundo conhece, todo mundo vai saber, é o Theo, filho da Rayane. Mas sabe? será que no futuro, na época dele, o pessoal ainda vai brincar na rua, igual a gente brincava? Aí é isso que eu falo, porque assim, hoje já é muito restrito isso daí. Perto do que foi pra mim, do que foi pra você, do que foi pra tua mãe, pra minha mãe, né? Pros meus tios. O quanto já mudou e o quanto não se vê mais isso. Então, assim, eu espero que pra ele ainda exista isso, sabe? Que ele ainda consiga vivenciar, de sentar na calçada com os amigos, de tomar um sorvete, de ver um filme, marcar todo mundo ali junto. Espero que consiga, né? Porque a tendência, a gente quer que melhore, mas o que a gente vê é só piorar. Na nossa época não tinha nem aquele negócio de marcar, porque hoje em dia você marca no WhatsApp em 1 minuto, já tá na porta. Isso, não tinha. O marcar era bater na porta do fulano. Era bater na porta, ou combinava na escola, né? Hoje tem filme, vamos assistir um filme, né? Aí ia pra locadora. Gente, quantas vezes eu fui? Pegava a promoção de sexta-feira, que você locava mais filmes. Locava pra devolver 4, na ganhava segunda. 3, locava 3, ganhava um de brinde. Sou muito dessa época do DVD. Quase estourar de tanto Você não chegou a pegar a fita, não? você colocar. Fita não tive oportunidade. Apesar de que já tinha, mas minha mãe não tinha condições, então assim, a gente não tinha. O pouco que eu vi de fita foi na escola, casa de algum amiguinho, assim, mas raras às vezes, por eu não sair muito também, não ter sido uma criança de sair muito. Muita peguei coisa. muito pouco. Agora DVD eu peguei bastante, tá? Nossa, Deus. De chorar a promoção pra levar mais um. Eu já peguei muito desenho de brinde, porque ou meu pai ou minha mãe locava 3 filmes, aí o brinde sempre era meu, sempre era um desenho. Não tinha minha irmã ainda. Quando ela chegou também já tinha DVD, já era o último. Ela pegou essa fase boa. De bom, assim, de Aimorés, que a gente... a locadora foi um local muito bom de pegar. Muito. Você chegou a pegar a fase da Lan House também? Eu peguei muito pouco. O meu irmão, por ele ser mais saidinho, ele fugia, então ele aproveitou muito mais, sabe? Ele ia mais do que eu, mas eu cheguei a pegar muito pouco Lan House. Mas é uma fase muito gostosa, assim, de todo mundo que me conta e que vivenciou isso, sente muita saudade, muita falta. Na época da MSN, que também era... Sim, né? Bons Se eu não te respondia, você dava uma tremidinha lá na tela, lá e ó, tô aqui. Mas eram bons tempos. Daqui de Aimorés, muita coisa mudou. Apesar, é igual eu comentei com você na época do convite. A pessoa acha assim, eu tenho pouco tempo de vida, mas a gente viu muita coisa daqui de Aimorés que é completamente diferente. É aquilo que a gente falou no início, né? Lanchonetes. Talvez a gente, eu vou fazer 28, aí a gente considera pouco tempo, mas 28 é o meu tempo total de vida. Então, assim, é toda a minha história, né? E parar pra pensar também, quando o Theo tiver 28, já vai ser, você já vai estar em outra fase completamente diferente de vida. É verdade. Você vai ficar falando que na sua época era muito melhor e tudo, ia falar, mas... É verdade. Rayane, a gente só tem que agradecer a entrevista, o tempo. Nossa, eu que agradeço. Muito, muito bom estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas lembranças, né? Das minhas memórias.
Eu que gosto aí de falar, deu pra Isso aí perceber, né? Cada pedacinho desse monta a história de Aimorés, porque a história de Aimorés não é só escrever no livro, começou com os índios e depois veio isso. Isso. A gente também fez Aimorés. Exato, isso que é o gostoso, de saber que um pedacinho seu construiu a história da cidade, né? Ainda que seja pouquinho, mas tem um pedacinho teu ali. Isso é muito, muito gostoso, muito bom mesmo. Obrigado. Eu que agradeço.